Boa noite, pessoal que está entrando. Será que o doutor Celestino já conseguiu entrar? Boa noite, Fábio. Boa noite, Cris. Boa noite, Dani. Tudo bem, pessoal? Oi, Celestino, doutor Celestino. Vou desligar meu WhatsApp aqui. Tudo bom? Pessoal, aqui quem está também comigo é a Paola. Olá, boa noite. A Paola, ela faz a parte clínica do Home Care. Então, ela vai estar conosco. Vou aproveitar agora, no início, o doutor Celestino não pode participar. Vou convidar ele de novo. Só um pouquinho, pessoal. Vou aproveitar agora, no início, antes da gente iniciar, e vamos mandar o aviãozinho avisando da nossa live. Agora ele vai entrar. Olha a máscara, doutor Celestino. Boa noite. Boa noite. Vou me permitir, vocês viram que a máscara está aqui, tá? Mas eu vou me permitir fazer a live sem máscara, porque eu estou sozinho aqui, estou sozinho, tá? Ainda estou no trabalho, não consegui sair do trabalho ainda, senão eu ia me atrasar, mas vamos para a live, né? Isso, olha que tá entrando um pessoal, que legal, Grupo Salute, enfermeira Sabrina, bastante gente. Eu vou mandar o aviãozinho aqui para as primeiras 10 pessoas que estão aqui no meu Insta. Última chamada. Então, vamos mandar. Aí. E tudo bem, Celestino? Tudo. O que eu vou te pedir, tá? Eu sou iniciante nisso daí. Eu sei falar no telefone, mas fazer uma live é a primeira vez, tá? Então. Mas é uma conversa. Sobre o assunto eu tenho conhecimento, mas sobre live, essas coisas aí, eu sou zero esquerda. Tô querendo pessoas para me ensinar também, porque a gente também aprende, viu? A gente, claro. a gente não ensina só, a gente aprende também essas tecnologias. Todo mundo ensina, todo mundo aprende. Ó, são 19 horas, estamos na hora. Então, gente, boa noite. Quero agradecer a todo mundo que está aqui conosco. Hoje, o nosso parceiro, Dr. Celestino, vai ter uma conversa sobre sedação medicamentosa na odontologia. Coisas que a gente precisa ter uma equipe e nós gostamos muito de trabalhar com segurança, então a gente tem todo o suporte do Dr. Celestino. Quando a gente vê que tem um paciente que não tem médico, Celestino vai lá atender. Ou quando a gente vê que tem alguma coisa muito, né, que não tá legal, a gente também gosta de ter essa troca. E como a gente lida usualmente com pacientes sistemicamente comprometidos, polifármacos, né? E a gente sabe que para cada paciente é uma medicação, a gente tem como costume conversar com o médico. No nosso caso, a gente conversa com o Dr. Celestino e ele nos ampara e a gente troca uma ideia sobre as medicações. Então, eu vou lhe deixar com a palavra, tá? E vamos falando que nem a gente conversou, que é para leigos, então se a gente puxar para o lado mais técnico, vamos trazer a conversa para quem não é da área, né? Para a gente pensar no que as pessoas possam ter dúvidas, medos, né? Quanto a esse tema. Então, tudo contigo, doutor Celestino. Então, pois bem. O primeiro pedido que eu vou fazer, tá, para o pessoal aí que está na live, de forma nenhuma isso daqui vai ser uma questão de aula, aquelas coisas chatas, vai ser mais um papo, uma conversa. Eu estou vendo aqui que temos muitos profissionais da saúde, né, então que lidam com esse paciente que precisa, né, de uma equipe de odontologia, né, principalmente nos cuidados da saúde oral. Tá? Então, outra coisa que é importante também, coloquem ali nos comentários as particularidades que vocês conhecem, as dores que vocês diariamente têm, né? Doutor Celestino, como é que eu faço para, né? Doutora Juliana Bico, como é que eu faço para escovar o dente de um paciente com demência, né? Que ele me morde, então eu acabo deixando por não fazer a higiene.
né? Então, tudo isso é para isso que a gente está, cara. Mais do que ficar falando sobre teorias, a gente está trazendo a teoria à prática, né? O importante é a gente trazer a prática e solucionar problemas aqui em equipe multidisciplinar, né? Então, assim, como eu falei, tem vários colegas aí da área da saúde que estão nos vendo e familiares, né? Então, são aquelas pessoas que sofrem e a gente está aqui para ajudar na melhor maneira possível. Bom, então, retrocedendo um pouco, fazendo esses pedidos para vocês, eu vou me apresentar. Então, eu sou José Celestino, sou médico geriatra. Tô vendo aqui o Frei Davi, beijo para ti, Frei Davi. O Frei Davi me conhece desde os 10 anos de idade aí, né? O menininho de Deus, tá bom, Frei? Um abraço para ti no coração, tô com saudade. Então, eu sou médico geriatra, tá? Minha formação é aqui na Universidade Católica de Porto Alegre, na PUC de Porto Alegre, no Instituto de Geriatria, tá? Tenho mestrado na área também, tá? E o título de especialista. E hoje a gente, assim, mais do que falar na sedação consciente, o que é sedação consciente? Eu acho que a doutora Juliana aí veio trazer uma palestra que tem muito a ver com aquelas questões assim, doutor, eu não consigo levar o meu pai, a minha mãe, né, a gente não consegue levar o nosso familiar no consultório odontológico, né? E o que a gente faz? A boca dele, ele está sofrendo de dor de dente, a boca dele está suja, a gente não consegue fazer higiene, o que a gente faz, né? Então, ele é muito agitado. Então, essa sedação consciente, né, vai de encontro a tudo isso que a gente vai englobar, tá? A gente não vai falar especificamente, né, de medicamentos, porque isso é uma coisa bem particular, depende de cada pessoa, né? É bem íntimo e particular, então a gente não vai discutir os pormenores, mas a gente vai dar aquela visão generalizada, tá? Antes de tudo, então, né, eu acho que a gente tem que falar sobre saúde oral, né? A gente a saúde oral é muito importante, né? Então, assim, a gente ter todos os nossos dentes saudáveis, né? Isso está intimamente ligado com a saúde física, né? Com a saúde sistêmica, certo? Por quê? Porque quando a gente não tem diabetes, quando a gente cuida dos nossos dentes, quando a gente não tem remédios assim que alteram a, a nossa a nossa dentição e a nossa mastigação, como remédios da depressão, né? Os antidepressivos secam a boca, nos deixam com a boca sem saliva, né? Então, a gente tem uma vida saudável, não precisa usar antidepressivo, não tem diabetes, não toma remédio, a boca não está seca, a gente consegue, né, mexer com as nossas próprias mãos para escovar os dentes. Então, a saúde oral, né, ou digamos assim, a falta de saúde oral, então assim, ó, perder os dentes, né, edentulismo que a gente diz, então estar sem os dentes, estar com a boca suja, está intimamente relacionado a outras doenças, tá? O que eu costumo dizer, colegas da odontologia, tá? Eu acho que sempre tem que chamar a ajuda do médico, talvez não relacionado ao procedimento de vocês. Talvez o paciente não precise o remedinho para se acalmar, etc. Não, mas assim, se o paciente tem uma boca séptica, um edentulismo, entendeu? Então, assim, com certeza tem coisas que o médico geriatra, né, ou que o médico pode tratar. Por exemplo, né, desnutrição, né? Então, assim, quem perde os dentes e está desnutrido, visivelmente caquético, né? É uma doença. Não é porque ele é velho, né? Ele está velhinho, ele não come porque está velhinho, não, tá? Então a gente deve sempre. Esse é o pedido que eu faço para todos os odontólogos que estão nessa live, né? Então, assim, viu que vocês estão indo na casa do paciente e que ele está com a boca séptica, tem problemas sérios dentários, tem que fazer extração porque tem cárie, né? Então, peça que ele
faça um acompanhamento regular com o seu médico, seja indo no consultório do doutor médico, né, ou pedindo para que o médico venha em casa caso exista aquelas impossibilidades de ir no consultório, tá? É muito comum também, a minha vivência é essa, né? Então, assim, eu faço atendimento domiciliar. Então, a grande parte dos nossos pacientes, né, doutora Juliana? Então, assim, a gente vai para casa do paciente porque o paciente não consegue sair de casa. Para sair de casa tem que contratar uma ambulância, vai de maca, às vezes a maca não entra no consultório do dentista, né? Tem uma dificuldade para colocar ali no gabinete odontológico, na maca, na cadeira do dentista, né? Por rigidez, certo? Então é por isso que a gente vai em casa na impossibilidade do paciente. Então, a ausência de saúde oral é uma coisa séria, tanto para a família, de verbalizar isso, de procurar atendimento, de procurar ajuda, quanto para os profissionais odontólogos para procurar a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade, entrar em contato, ó, pede para o seu médico entrar em contato, porque eu estou vendo que, né, além do problema do dente ali, o senhor está desnutrido, né, o senhor tem fungo ali na boca, né, tem o sapinho, tem feridas, tá? Então, tudo isso pode estar relacionado a outras doenças também, tá? Sabemos que também a saúde oral está intimamente relacionado com doenças sistêmicas, né? Então, a ausência de saúde oral está relacionado com doenças sistêmicas, né? Por exemplo, a gente sabe que a boca da gente está cheia de bactéria, né? Então, se a gente não tiver uma saúde, não tiver uma imunidade boa, essas bactérias vão tomar conta dos dentes, certo? Então, por que que as pessoas que cuidam bem dos dentes têm os dentes saudáveis? É só porque eles escovam os dentes? Não, é porque a nossa saliva, né, é rica é que nem o leite materno, né? O leite materno, a mãe consegue transmitir para a criança, né, para o recém-nato, aquelas imunidades, né? Os anticorpos. Por isso que quem faz aleitamento materno, os nenês têm menos doença, né? Porque eles têm os anticorpos da mamãe, tá? E a nossa saliva é cheia de anticorpos que vivem como se fosse numa guerra, né? Matando aquelas bactérias que fazem mal para nossa boca, deixando ela mais ou menos estáveis, né? Claro que a escovação é como se fosse uma bomba atômica, vai lá, limpa tudo que é ruim, até as próximas refeições, até aquelas bactérias crescerem de novo, tá? É, tem várias doenças, né? Eu vou citar mais além ali, várias doenças que prejudicam a boca, como diabetes, como a estomatite, cânceres, né? Que causam lesões na boca. Outra coisa relacionada à saúde oral, tá? A saúde oral não é só a permanência ou não dos dentes, não é só a produção de saliva, né? É muito mais do que isso. A boca, né, está intimamente relacionada com a nossa alimentação, a nossa capacidade de mastigar, né? Então, o que acontece? É um ciclo vicioso. Aquele idoso que não tem dente ou que tem dor de dente e não consegue mastigar, inexoravelmente vai ficar desnutrido. Por quê? Porque aquelas comidas fortes que a gente diz, né, que o gaúcho fala, aquela comida de sustância, ele acaba evitando. Então, ele não come mais carne porque não tem capacidade de mastigar, então tem que triturar, tem que fazer aquele fricassê, né? Ele não consegue mais comer comidas mais pesadas. Então ele vai só no leitinho, no pão, né? E acaba desnutrindo, porque isso não tem nutrientes suficientes para manter uma vida saudável, tá? Sem dizer também, né, que a boca está intimamente ligada à fala, né? A fala e a deglutição. Então, outro problema que nos causa que é feito ao médico aqui, que a gente trabalha muito, é a questão da disfagia, né? Então, a pessoa que não consegue engolir, fica ruminando, né, aquela comida dentro da boca, causando infecções e também broncoaspirações, aquela alimentação pode ir para o pulmão, tá? E também dificulta a questão da higiene, porque tem sempre restos de alimento na boca, tá? É, outra coisa que é importante frisar também
e que é o escopo desse grupo aqui, eu acho, né? É que, além das questões de doenças da boca, doenças sistêmicas que afetam a boca, a gente tem aqueles pacientes que não conseguem fazer a própria higiene, tá? Ou que não cooperam para os outros fazerem a própria higiene. Estamos falando, né? E isso faz com que, né, não tendo higiene, ou tendo uma higiene fraca, né, uma higiene não efetiva, isso faz com que a boca fique mais propensa a ter doenças, né? Quais são esses pacientes? Aí eu peço para o pessoal ir colocando, né, nos comentários, é isso aí, Celestino, o meu paciente, meu pai, minha mãe, meu familiar tem isso, e realmente a gente tem essa dificuldade. Vamos conversar aqui, vamos botar os exemplos e as vivências de vocês aqui nos comentários para que a gente possa discutir também, tirar as dores de vocês também. Então, por exemplo, os pacientes acamados, sequelados de derrame, né, do AVC, os demenciados que não cooperam, que não conseguem fazer escovação, tá? Pacientes com Parkinson, né, que não conseguem, por tremores ou por rigidez, não conseguem fazer a própria higiene. Outras doenças neurológicas também, como esclerose lateral amiotrófica, como retardo mental, né, como autismo, tá? Então, tudo isso causa dificuldades de fazer a higiene e edentulismo, desnutrição, problemas na deglutição, problemas de aparência nutricional, né? Então, assim, a gente parece doente, né? Quando a boca está doente, a gente parece doente. Tanto é que tem aquela máxima, né? Quando o cavalo é dado, a gente não se olha os dentes, né? Então, assim, quando a gente vê que a saúde oral está boa, o médico tem algumas insinuações, algumas nuances que nos faz pensar que o paciente tem menos doenças, tá? Ou que tem doenças no início da sua da sua fase, né? Então, assim, aqueles pacientes que têm muita doença bucal, a gente sabe que é uma doença mais avançada, uma doença que já está há mais tempo com o paciente e que foi esquecida, negligenciada, sei lá, aí cada caso é um caso, tá? Sabemos que esses pacientes que eu citei, né, tem questão de agressividade, de agitação, né? Isso é um círculo vicioso, tá? Eu queria conversar com vocês essa minha parte e sensibilizar os outros profissionais da saúde a pensar fora da casa, tá? Então, vamos dar um exemplo aí dos pacientes afásicos com AVC, né? Aqueles que não conseguem falar, ou os demenciados, ou com doenças neurológicas, psiquiátricas, que não conseguem verbalizar, se fazerem de compreensíveis, né? Que a gente não consegue entendê-los, né? Então, às vezes eles estão agressivos e eles estão agitados exatamente por doenças da boca. Então, vamos lá. Aquele paciente que a gente não consegue entender ele porque ele não consegue falar direito, aquele paciente que é agitado e agressivo, será que ele não pode estar com uma dor de dente? Entendeu? Então, é muito frequente no meu dia a dia, né? Dizer, doutor, o fulaninho está agitado, vamos dar uma quetiapina, vamos dar um diazepam, vamos dar um remédio para dormir, porque não dá. Então, assim, parte do meu tratamento, parte do médico, né, do dever do médico é pensar fora da casa e dizer assim, ó, olha, essa agitação é toda pela demência, é toda pela doença neurológica, né? Ou, né, ele está constipado, tem um cocô ali que não sai, que ele faz muita força para fazer cocô, se ele está com uma infecção urinária que ele não consegue dizer que ele está com dor para fazer xixi, se ele está com uma dor de dente, né? Entendeu? Então, assim, tudo isso a gente tem que pensar fora da caixa. Então, por isso que eu peço para vocês, assim, façam com que seus médicos investiguem isso também antes de sedar os pacientes, né? Investiga se não é uma dor, se não é um cocôzinho que não saiu, se não é infecção, tá? Antes de ficar sedando os pacientes, tá? Uh, uma coisa também, né? A gente fica se preocupando, não, ele está respirando, o coração dele está batendo, ele está vivo, então isso que é o importa, ele está comendo, isso que importa, né? Se a gente não consegue fazer higiene porque ele não coopera, a gente vai postergando, não, mas ele ainda está vivo, ainda dá para levar,
etc e tal, né? A gente vai levando, a gente não escova o dente dele, uma semana, 2 semanas, um mês, a boquinha tá suja, a gente passa uma gaze ali de vez em quando, né? A gente vai levando, mas aquela higiene que a gente faz, por exemplo, com a gente, né, diária, depois de todas as refeições, eles não, o paciente com essas patologias neurológicas acabam não recebendo isso, tá? Outra coisa que é importante e tem mais a ver com essa questão da sedação consciente das medicações para deixar o dentista mais tranquilo, o paciente mais tranquilo, né? Porque a Juliana, a gente faz essa parceria porque eu olho muitos dentes, né? Para mim é muito importante de todos os meus pacientes. Então, quando tem algum problema dentário, eu chamo aí a Ju e ela vai lá e às vezes assim, Celestino, tu me deu uma missão impossível. O fulano, né? O seu fulano Não deixa não. olhar. Assim, então, em vez de eu ficar falando, né, dá a tua contribuição ali, dos pacientinhos que eu te indiquei, assim, qual é a dificuldade do dentista, e não é diferente da dificuldade do técnico de enfermagem, da enfermeira, da família, entendeu? Então dá o teu depoimento aí dos pacientinhos que eu te encaminho. Não, assim, a gente só pega casos difíceis, né? Pessoas que não cooperam, que têm difícil manejo. Às vezes tem paciente que a gente faz um procedimento, ele tem que usar de abridor bucal e contenção, e às vezes não só contenção física também. Só que isso aí a gente vê num primeiro momento, quando a gente vai planejar um procedimento, que os nossos instrumentos são pontiagudos, pode cortar, enfim, são movimentos mais precisos, a gente precisa de uma segurança, né? E a gente não pode fazer um procedimento agarrando o paciente e se movimentando. Então é por isso que a gente lança a mão. E também, quando a gente for pensar assim, não é uma situação muito agradável ir ao dentista. Tem pessoas que podem ter medo do dentista, angústias, e isso vai vindo coisas lá de trás. E tu já pensou pegar uma pessoa já de idade avançada, às vezes com cognitivo não ok, é legal e é indicado a sedação. Às vezes tem um tabu muito grande, que a pessoa, ai, que horror, vai sedar, coitado. Mas isso ajuda a pessoa a ficar tranquila, ajuda o procedimento ser realizado de maneira também tranquila, dá segurança para a equipe, dá segurança para todos e tudo flui melhor. A doutora Paola está aqui também para contar casos que a Paola que faz a parte clínica e hoje ela fez cirurgia com sedação leve, então a gente não faz uma sedação que o paciente capota. Se tu cutucar o paciente, ele vai responder, mas se tu não pedir por ele, ele vai ficar tranquilo, né, Paola? Conta mais um pouquinho aí dessa experiência. Então, uma das coisas que a gente gosta muito e se sente muito segura de fazer a sedação é que o paciente continua protegendo vias aéreas, né? Então, o paciente, ele vai ali... ele não vai engolir qualquer coisa, ele vai ter o reflexo do engasgamento, por exemplo. Se cair alguma coisa, ele vai cooperar contigo, tu vai perguntar se tá doendo, ele vai dizer que tá ou não tá, né? Claro, quando o paciente tem cognição para isso, mas também é uma coisa que a gente sempre comenta, né? O corpo humano é uma máquina incrível, então o paciente ele tem formas de demonstrar o que está acontecendo, né? Então, às vezes, ele pode não ter cognição para falar contigo, ele pode ser um paciente afásico, por exemplo, mas ele vai demonstrar se ele está, de fato, sentindo dor ou se é só incômodo, né? E sedação não quer dizer que a gente não vá anestesiar, né? Também é importante. Surge essa dúvida, né? O anestésico é aplicado, mesmo com sedação, até porque o anestésico também ajuda na questão do sangramento, né? Então, ele é sempre aplicado. Mas, às vezes, surge essa dúvida, assim, né? Das medicações, que às vezes... mas minha mãe, minha avó, enfim, toma 1 milhão de medicações, ainda vai colocar mais uma, que muitas vezes o paciente já toma medicação de indução e ansiolíticos e nem se sabe que é para isso, né? E a gente consegue fazer uso dessas medicações mesmo, né?
Isso, daí por isso é importante uma boa anamnese, que a gente tem uma consulta só para isso, que a gente investiga todas as doenças bases, medicamentos, para daí conversar com o médico também, perguntar, será que vai ter alguma interação medicamentosa? Será que alguma coisa que ele está tomando aqui vai dar um efeito, né, para mais do que a gente não gostaria, porque a gente quer que ela fique numa sedação leve, que a gente não está fazendo em ambiente hospitalar, tá sem anestesista, mas é tudo muito tranquilo. A gente gosta muito de trabalhar dessa forma, nos sentimos bem seguras e a coisa flui muito melhor. E não é sofredor para ninguém, né? Nem pro familiar, pro cuidador que está assistindo aquilo, que vai ter que cuidar no pós-operatório, assim como pro paciente também, né? Eu não sei se vocês notaram, eu acho que sim, né? Então, assim, por que a gente se uniu, né? Eu tinha um problema, né? O meu paciente tinha um problema na boca. Eu dizia para a família, olha, família, dá um jeito aí, vai atrás do teu dentista, né? Conserta isso. Só que eu não tinha o acesso ao dentista, né? Da mesma forma, vocês, né? Vocês são chamados aí pelo home care odontológico de vocês e daí você, olha, eu preciso de uma sedação consciente, da ajuda do médico para ver se tem alguma interação medicamentosa e vocês não têm esse feedback, tá? Da mesma forma, a gente está aqui dizendo que você que é familiar, né, que vê, ou você que é cuidador, que cuida do idoso, né, e que o idoso já tem médico, talvez não tenha dentista, é muito mais frequente ter médico, um paciente, é muito mais frequente um paciente grave como esse que a gente cuida, ele já tem o seu médico, né, mas não tem o seu dentista. Então, doutor, assim, o meu médico não fala sobre higiene, não vê a boca. O senhor pode vir aqui. A ideia não é roubar ninguém, né? Não é roubar paciente de ninguém. Eu acho que o nosso trabalho a gente faz de forma profissional, continua com o seu médico, com o seu geriatra, mas nessa questão de saúde bucal a gente tem um protocolo todo de boas práticas aí com o paciente, principalmente paciente domiciliar. E vocês fizeram uma indagação muito importante, né? Que é essa questão, a sedação consciente, ela deve ser feita, né? Por quê? Porque a gente está fora dos padrões, fora do hospital, né? Então, assim, não deve ser aquelas sedações profundas que a gente precisa de suporte de oxigênio, o paciente, né, suporte de monitorização cardíaca, de monitorização da saturação, porque o paciente dormiu ferrado, digamos assim, dormiu profundamente, né, não pode ser feito em casa. Tá? Então, por isso que a gente quer fazer uma sedação bem leve. Caso isso tenha alguma dúvida, né, para os cuidadores, ou dúvida para a família, né, então, assim, é uma coisa bem leve, é como se fosse um remedinho para dormir. É a indução do sono, né? É para ele estar naquele estágio de adormecimento. E também é muito usado, né? Até acaba não sendo muito o nosso quadro hoje, que a gente atende muito mais pacientes com questões de comprometimento, né? Mas pacientes, por exemplo, que têm fobia de dentista, é muito mais comum do que a gente pensa, a verdadeira fobia, que quando chega no dentista é porque a situação já está deplorável. Então, a questão da sedação também tem alguns sedativos que acabam causando memória amnésia. Anamnese retrógrada. Amnésia retrógrada, que acaba sendo um benefício também para nós, né? Porque aquela coisa tão triste naquele momento ali, que é o procedimento para ele, acaba tratando. Ele não lembra nem quando anestesiou. E também pensa, a gente pega, muitas vezes, bocas sépticas, que a gente precisa fazer múltiplas extrações, porque tem muita cárie, enfim. E daí pensa, imagina que alguém em sã consciência, sabendo que vai extrair dente por dente, vai extrair 3, 4, e tu acha que a pessoa vai estar tranquila. Não, né? Então, tem muito benefício, porque a gente faz procedimentos invasivos, às vezes longos, né, de 40 minutos, e tu vai ficar ali tenso, ou tendo que conter paciente, tornando aquilo ali um horror. E não é o que a gente quer que seja um momento bom, que não seja um terror, né?
Nem para o paciente, nem para nós também, né? Porque coisa mais angustiante é ver um paciente em sofrimento também. Então... Não, é horrível. E não se consegue E, trabalhar com a segurança. A gente frisa de trabalhar com segurança, de não cortar ninguém, de fazer o procedimento cuidando a técnica, porque a nossa ergonomia já não é a ideal. A gente já não trabalha num consultório que tenha a posição 12 horas, paciente com boca aberta. A gente trabalha com um auxiliar que segura ali um abridor de boca ou até a cabeça, enfim. Então a gente precisa ter as mínimas condições para poder dar o benefício e ele poder usufruir de tudo que é de bom daquele procedimento, né? então, como vocês puderam ver, né, a gente está abordando aquela angústia da família e do cuidador. Poxa, como é que ele vai no dentista? Como é que eu vou resolver? Não, o dentista vem até em casa, tá? Estamos tirando aquela dúvida e a angústia da família. Meu Deus, mas o meu pai é muito agitado. Como é que o dentista vai conseguir fazer isso? A gente tem sedação, né? Sedação consciente, uma sedação leve que faça com que eles fiquem cooperativos, tá? Então a gente ajuda o dentista, a gente ajuda a família, a gente ajuda o cuidador, tá? E também tem essa questão dos medicamentos, né? Então, assim, a gente vai, daqui um pouquinho, vai entrar na sedação consciente nas medicações, e é muito importante fazer que a gente fala que é a reconciliação medicamentosa, então saber o paciente toma, porque às vezes tem interação, né? Então, um remédio potencializa o outro, e daí dá uma medicação que pode deixar ele sedado, né? É, e quais são aquelas circunstâncias, né, que é necessário o dentista, mesmo que a família, né, não queira, mesmo que o paciente ou a família não queira? Eu acho que tem três situações, entendeu? Assim, por exemplo, não é que a família não queira, é que a família dá pouca bola, né, dá pouca importância, né? É aquele paciente em CTI, né? Tá um pouquinho fora do nosso escopo da nossa live aqui, né? Mas imagina um paciente, agora não sei se algum de vocês aí, né, teve um paciente na CTI, teve um familiar na CTI, então se imagina, ficou uma semana, 15 dias, um mês na CTI, e como é que faz essa higiene oral, né, num paciente que às vezes está com tubo na goela, né, e a boca, né? A boca fica suja. Será que isso não causa doenças, não agrava as doenças lá da CTI, né? Então, assim, se a família quer, se o paciente quer, né? Assim, é importante o dentista, né? O odontólogo dentro da CTI. Outro lugar, tá? Que, como eu já falei, né? É muito importante o dentista naquele paciente que tem síndrome de imobilidade. O que isso quer dizer? Aquele paciente que é restrito ao leito, não sai da cama, ou restrito ao lar, tá? Não sai de casa. Tá? Para sair de casa precisa de maca, precisa de ambulância, né? A ambulância chega no consultório do doutor ou do dentista, a ambulância não entra nem na porta, a maca não entra nem na porta, tá? É esse tipo de pessoa que precisa de um dentista em casa, tá? Por quê? Porque é o seguinte, se o seu paciente, se você olha ali o seu familiar, o seu cliente, né? No caso, os técnicos de enfermagem, diz, ó, a boca dele não está bem, ele está faltando dente, tem cárie, ele reclama, ele não saliva, a boca dele é seca. Então, assim, consulte, porque vocês vão ver que com o tratamento a qualidade de vida dele vai melhorar bastante. E o terceiro tipo de paciente que a gente não deve esquecer, né, de chamar o odontólogo, é aquele paciente que não é mais capaz de escovar os seus dentes sozinho, ou aquele paciente que não coopera caso os cuidadores, né, os familiares, escovem os dentes, tá? Aí, como eu já falei, aí tem as doenças neurológicas, os Alzheimer, né, as doenças psiquiátricas graves, agressivas. Porque se é difícil, gente, olha, eu tenho 16 anos de experiência nessa área, tá? Há 16 anos eu sou geriatra, então, assim, se é difícil, o pessoal não faz. Tá? E não é culpa, não precisa se culpar, não precisa achar que é um péssimo cuidador, um péssimo familiar, não. Tá? É difícil mesmo, e que nesses casos difíceis a gente deve agir multidisciplinarmente, transdisciplinarmente. A gente tem que chamar outros colegas de diferentes áreas para poder
manejar melhor essa situação, tá? É a mesma coisa os médicos, né? Quando o caso é muito grave, muito difícil, a gente discute o caso com outros médicos, tenta pegar uma dica, discutir em serviço, né? Que a gente diz naqueles rounds, naquelas reuniões em conjunto alternativas. Então, porque várias cabeças pensam bem melhor do que uma, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho daquelas doenças sistêmicas que alteram a saúde oral, tá? Por exemplo, para vocês fixarem, será que eu tenho que chamar o doutor? Né? A boca dele realmente, a boca do meu paciente realmente tá ruinzinha. Então, alguns exemplos que eu dou que vale a pena chamar o odontólogo para ver, tá? Aqueles pacientes que fizeram cirurgias cardíacas, tá? E que trocaram válvulas cardíacas, tá? Por que isso? A gente sabe que existe uma digamos assim, existe uma entropia, uma ligação muito grande entre a boca e o coração, tá? Então, pessoas que já fizeram cirurgias no coração têm um risco maior de fazer endocardite bacteriana. Então, bactérias da boca podem chegar de uma forma mais fácil no coração, causando inflamação e infecção no coração. Então, são pessoas que merecem que aquela boca seja limpa com frequência para evitar infecções do coração futuras, tá? Então, transplante cardíaco, só o cateterismo que não, né? Aquele que botou a molinha no coração, não, mas cirurgias abertas que envolvem o coração são bem importantes. Pacientes que usam corticoide, né? O corticoide, a prednisona, esses assim, pacientes que têm enfisema, usam corticoide, artrite. Por que o corticoide? Porque o corticoide baixa a imunidade, aumenta a glicemia, a glicose, né? Desenvolve, às vezes, diabetes. E a diabetes, a diminuição da imunidade, causa com que essas bactérias fiquem mais agressivas, as bactérias da boca ficam mais agressivas, causando mais doenças, tá? Doenças que têm a baixa imunidade, tipo HIV, câncer, né? São muito importantes de se dar uma olhada na boca, tá? Porque, como eu disse, por problema da imunidade, baixa imunidade e causa muitos problemas ali de infecção na boca, tá? A diabetes, né? A diabetes, ela não cicatriza direito as feridinhas dos pés, feridinha, né, do corpo, aquelas feridinhas da boca. Então fica com aquelas feridas eternas, aquelas aftas eternas, né, que não cicatrizam. Remédio, pessoas que usam remédios que diminuem a imunidade, tipo quimioterápicos, né? Remédios para transplante, né? Devem ter uma consulta com o seu odontólogo aí para ver como é que está a saúde bucal. Tá? Remédios que diminuem a produção de saliva, tipo antidepressivo. Dificilmente um paciente que tem Alzheimer, que tem demência, que tem AVC, não usa antidepressivo, né? A gente tem que ver se a boca dele está seca, se a produção de saliva, né? A saliva é uma proteção, como eu disse antes, né? Então, se essa proteção está sendo produzida, se não está sendo produzida, tá? Os antidepressivos é uma causa de diminuição de saliva, os remédios para osteoporose também, né, Juliana? O alendronato, fosfonados, se a gente for fazer uma cirurgia dentária, eles podem alterar a saúde óssea ali da boca, tá? Uma doença bem comum, não só nos nossos idosos em casa, né? Desculpa, eu falo idosos, né, porque eu sou geriatra, mas também tem crianças, né, com retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, doenças neurológicas, que também eu acredito que seja parte do atendimento da Juliana ali. Não é tanto minha parte, mas é parte do atendimento da Juliana. Doenças do refluxo, né? Então, que não é específico só dos nossos pacientes de casa, mas aquela acidez na boca causa problemas nos dentes, né? Ju, tá querendo falar alguma coisa? A gente está procurando as perguntas. A gente tinha separado umas perguntas também para a gente conversar contigo. Eu já estou terminando as aulinhas, daí vão pegando as perguntinhas ali que eu estou terminando, tá? Também existem aquelas doenças que alteram a capacidade de fazer a higiene, né? Que são, por exemplo, o paciente está em casa em coma, né?
então não tem condições de estar alerta para escovar os próprios dentes, a própria demência, o Parkinson, como eu disse, né? Pacientes com contraturas bucais, né? Que eles não conseguem abrir a boca, ficam com os dentes travados, então não conseguem fazer higiene, nem o dentista consegue abrir a boca, né? Então, esses trismos, que é a contratura da boca, merecem ser tratados, tá? Paciente com dor bucal, né? Então, assim, aquele paciente que quando coloca alguma coisa na boca faz aquela cara de dor, tá? Ou que não consegue engolir direitinho, eu acho que vale a pena passar no dentista, tá? E falando bem brevemente ali da sedação consciente, porque isso depende de paciente para paciente, é uma coisa bem individual, tá? Então, essa sedação consciente, como vocês já adiantaram, é uma medicação que visa controlar a ansiedade pré-procedimento. Imagina, não é o paciente que vai no consultório do dentista, né? Não é o paciente que diz, não, eu não vou no dentista porque eu tenho medo da broca, né? É o doutor, é o dentista que vai na casa do paciente. Então, às vezes, ele fica mais angustiado porque ele não tem aquela questão de fugir, né? Então merece aquela medicação algum tempo antes do procedimento, do pré-procedimento. Também precisa de medicações durante o procedimento para que ele fique relaxado ali, tanto para não sofrer quanto para o dentista poder fazer o trabalho dele. Tá? Também está intimamente relacionado com o controle da dor pós-procedimento, né? E também essa questão de acompanhamento da cura, né? Simplesmente só fui lá, fiz o meu procedimento, o paciente tem diabetes, tem dificuldade para fazer higiene, não, esqueci, fui embora. Né? E aí volta alguns dias depois, tem um abscesso, tem uma coleção de pus ali, porque não fez a higiene direitinho, então assim, tem que fazer esse acompanhamento. Tudo isso tem relação com sedação consciente, intimamente relacionado. Tá? Alguns remédios, brevemente, assim que eu vou falar, os preta, né, os benzodiazepínicos, tem que tomar cuidado com eles também, porque às vezes eles mais prejudicam, né, deixam o paciente mais agitado, tem alguns pacientes que ficam mais agitados com os benzodiazepínicos, com aqueles remedinhos do sono, né, aqueles remedinhos da alergia, eu tenho uma alergia, eu tomei um remédio para alergia, fiquei tão sonolento, doutor, a gente usa esses remédios também para dar um sonozinho, para ele ficar mais calmo durante a sedação, tá? Os opioides, que são remédios para dor, então assim, quando a gente relaxa o paciente, tira a dor dele, né, eles ficam mais convidativos para fazer esse procedimento. Tem alguns outros medicamentos que são mais perigosos, né, por exemplo, na literatura científica tem o óxido nitroso, mas eu acho bem, assim, eu realmente não tenho experiência com isso, né, sou eu que faço essa sedação para os pacientes, mas imagina, o óxido nitroso é um gás, imagina vocês estão lá fazendo esse procedimento dentário, e esse gás está sendo inalado para toda a família, né? Então, assim, não tá sendo feito ali dentro de um bloco cirúrgico, com máscara adequada. Então, assim, aí começa o pessoal de casa também a inalar o óxido nitroso e acaba causando confusão ali com o pessoal dormindo também, os próprios moradores da casa dormindo, tá? Então, esses médicos, e esses remédios, assim, pode ser um ou mais de um, né? A gente pode usar mais de um deles. E a característica é que o paciente relaxa, ele dorme, né? Mas continua respirando, tem os reflexos da tosse, não vai ter problema nenhum, não é aquele anestésico que pré-cirúrgico, né? Para paciente fazer cirurgia, nada em decorrência disso. E claro, tem que ser ajudado pelo médico, né? Ou conversado com o seu dentista, por quê? Porque tem efeitos paradoxais, tem efeitos que a gente quer e tem aqueles efeitos que a gente não quer, que não são esperados, né? Tem interação com outras drogas, tem certas alergias e intolerâncias dos pacientes, tá? E a gente tem que falar com a família, né? Qual é o efeito que a gente acha que vai dar esse remédio e depois a gente vê qual é o efeito que teve. Tá, gente? Eu acho que era isso. A gente falou brevemente sobre aquelas angústias, né, da família, dos cuidadores e dos pacientes. Peço para vocês aí difundirem aí nosso Instagram. Pode mandar. Eu mandei para alguns colegas aí dessa live o meu contato, caso tenham dúvidas, particularidades em relação aos seus pacientes, ali, aos seus familiares,
nessa questão de saúde bucal. Por vocês, gurias. Então, assim, acho que a gente pode fazer agora um apanhado assim geral, só para a gente desenhar isso na nossa cabeça. Então, quais são os critérios? Quem pode receber essa sedação leve? Quem tem medo, não tem nenhuma, né? É quem tem medo, ou o paciente muito ansioso, ou o paciente agressivo, o paciente que a gente não consegue conter. Eu acho que essas são as indicações, né? E a gente Acho que gostaria mais de... do que isso, que é paciente que a gente não conseguiria fazer o tratamento com segurança, né? Às vezes, nem tinha comentado, pacientes que a gente vai usar, quase todos os instrumentais que a gente tem são parafurocortantes dentro da odontologia, né? Então, um paciente que a gente vê que não vai ter a segurança para fazer esse procedimento é o paciente que é indicado a sedação, né? E um adendo que eu queria fazer também, Celestino, que a gente estava conversando antes, né, sobre os pacientes que precisariam do atendimento odontológico com prioridade, assim, digamos. Porque quem tem boca tem que ter dentista, né? Isso. Que a gente não cuida só de dente também, né? Tem paciente que a gente cuida que é totalmente dentro, né, sem dente nenhum, e a gente tem que fazer igual o cuidado. Cada vez mais a gente está tendo estudos, né, que estão mostrando quais os prognósticos piores de doenças de origem infecciosa bucal, né? De origem odontogênica, essas infecções. Então, hoje a gente está vendo pneumonias causadas por bactérias de origem bucal, né? Nessa questão do pós-Covid, a gente está tendo algumas lesões bolhosas, sangrantes, que ainda não se sabe bem o que é e nem quais os casos, nem como que sai, nem nada, mas se tem essas lesões que muitas vezes estão associadas à infecção por Covid agora, né? Bactérias que são encontradas em cérebro de pessoas com Alzheimer, né? Bactérias da periodontite, então está tentando descobrir agora se a periodontite pode causar Alzheimer, né? Basicamente piorar os sintomas a gente sabe que pode, mas agora também ver se pode ter uma causa também infecciosa e não só todas as que a gente já conhece. Enfim, questões de endocardite, que já é comum, a gente já sabe dessas questões por infecção de origem bucal. E também lembrar que muitos casos que a gente via, pelo menos até alguns anos atrás, ainda infelizmente não é todo hospital que tem a presença de um dentista, né? Mas pacientes que já estavam em internação, que já estavam em cuidados paliativos e acabam vindo a óbito e não se sabe a origem desse óbito, né? Muitas vezes é por infecção odontológica, que daí depois vão se descobrindo dizendo, teve com uma infecção, mas pode ser infecção urinária, pode ser uma infecção sistêmica, deu falência múltipla e às vezes acaba originando na boca, né? Aquele paciente clássico que tu deve saber, que é aquela febre que ninguém descobre o que é e de onde que vem. É a origem bucal, né? Então, tudo isso a gente tem que ficar muito, muito atento. A gente tinha separado algumas perguntinhas, mas algumas delas tu já até tinha respondido para nós. Mas, principalmente, a gente teve alguns comentários aqui na live também que ficou bem legal. Teve uma, talvez paciente tua, enfim, que comentou que tem um irmão, né, que também não conseguem fazer higiene. Para isso a gente tem técnica, né? A gente tem protocolos e técnicas para tudo. Às vezes parece impossível para o cuidador que olha ali, tipo, meu Deus do céu, eu limpo a minha boca. Como é que eu vou limpar a boca, né, dessa outra pessoa? Então, para tudo a gente tem técnicas. E por mais que a gente tenha os treinamentos hoje que a gente faz nos residenciais e com o pessoal dos home cares, né? A gente faz os treinamentos de saúde bucal, com orientação de higiene e tudo mais. Tem técnica geral, mas para cada paciente tem uma técnica personalizada. Tem paciente que a gente vai orientar como é que vai ser a higiene para aquele paciente, qual é o produto que a gente vai utilizar para aquele paciente. Não é todo paciente que pode usar pasta de dente, não pode estar usando enxaguante bucal, esses comuns, sabe? Periogard, que o pessoal acaba usando bastante, é uma medicação, precisa ter indicação para isso, né? Tá, então assim, ó, qual o critério que define da melhor medicação? Isso aqui foi a dúvida de sedação. Qual o critério que define a melhor medicação? Isso daí faça uma faculdade de medicina. Não, é que assim, gente, a gente tem que levar em conta a doença que o paciente tem. Muitas vezes o paciente já usa esses medicamentos sedantes, tá? E daí a gente só aumenta a dose, só muda o horário, né?
Mas, assim, falar é muito particular, tá? É muito particular. Por exemplo, pacientes com esclerose lateral amiotrófica, né? Então, são pacientes que têm uma doença neuromuscular, né? E se a gente der um remédio, um relaxante muscular, eles param de respirar, né? Então, assim, não pode ser um relaxante muscular, né? Então, assim, é muito específico. Particular, E tá. isso é muito particular. Então, por isso que entra ali no Instagram, clica ali no Dr. Celestino, o geriatra Dr. Celestino, manda a sua particularidade que a gente vai ver particularmente cada caso ali. A ideia é tirar as dores, né? A ideia é, primeiro, dizer que existe esse tipo de atendimento, não precisa ficar com medo, não precisa ter o desconhecimento, a gente consegue, tá? Mas assim, dizer qual remédio usar, o remédio milagroso que serve para todo mundo é extremamente difícil, e eu tenho medo de falar isso, daí o pessoal usa e acaba tendo efeito colateral. Tá? Então é uma Então, o coisa bem. critério para medicação é analisar as medicações que o paciente já faz, né? Porque daí tu poderia usar ou a mesma medicação, ou senão tu vai lançar mão de benzodiazepínicos, enfim, tá? E o tempo de sedação, quanto tempo o paciente vai ficar naquele estado de sonolência? Também é isso aí que a gente tem que falar intimamente com o dentista, né? Então, assim, quanto Qual o tempo acha que vai procedimento a precisar? gente vai fazer, né? Exatamente, exatamente. Qual procedimento que tu vai fazer? Vai demorar quanto tempo, entendeu? Mas geralmente a gente não gosta de remédios que duram muito tempo. Por exemplo, mais do que 8 horas, né? Então, assim, mais Ai, do que 8 horas, não. Então, assim, são remédios que duram. Uhum. Ué, será que gravou pra todo mundo? Não sei. é que tinha travado. Tinha travado aqui. E até uma coisa interessante de se falar, né? Que às vezes acontece do paciente, ele não fica dormindo por muito tempo depois por causa do sedativo, e sim porque ele se agitou tanto no procedimento. A gente tomou um Sim, baile do paciente que depois que passa, ele relaxa e ele acaba dormindo no restante do tempo, muito mais por esse cansaço do que pelo próprio sedativo, né? sim, sim. Deixa eu procurar aqui. Nós vamos para a próxima pergunta. Só nos achando aqui. Aqui. Aí. Tem risco essa sedação leve? Tem risco? Exatamente isso que a gente falou. O risco é o menor possível, tá? O risco Tá. é a ausência de risco, por quê? Porque a gente não precisa de hospital, exatamente por isso, tá? Uhum. Certo. Provavelmente o paciente já usa essas medicações em casa para dormir, para se acalmar, então são os mesmos remedinhos. Então não tem risco, até porque seria algum medicamento que o médico lá prescreve e ele não está ali do lado para ver o que está acontecendo após ele ter ingerido essa medicação. Então não tem grandes riscos. Outra pergunta: qualquer paciente pode fazer sedação leve? Qualquer paciente pode fazer isso? Qualquer paciente todos os pacientes devem ter uma avaliação dentária, tá? Se o paciente consegue cooperar, obviamente que a gente não vai deixar nada, né? Não tem por que deixar uma medicação preventiva, vai que ele vai se ficar agitado. Então, por isso que a gente conversa com a família antes, olha, ele é agitado, não é agitado? Ele é cooperativo, não é cooperativo? Por quê? Porque se ele não coopera para escovar os dentes, por que ele vai cooperar na hora do No dentista, né? atendimento. Fazer uma limpeza e uma extração com broca, né? Então não vai cooperar. Então a gente já sabe, não, é tranquilo fazer higiene bucal nele, a cuidadora que tem jeitinho vai ficar aqui no dia do procedimento, ela vai nos ajudar, então não precisa ser sedado, tá? Não precisa ser sedação consciente. A gente usa caso necessário. Certo. Se alguém tiver mais alguma dúvida e queira Tinha fazer. alguma outra dúvida aqui? Eu estava respondendo.
Então, a sedação não é esse bicho de 7 cabeças, a gente não tem. Claro que a gente também, quando faz a sedação, fica ali controlando o paciente, a gente tem que levar o oxímetro, tem que levar aquele aferidor de pressão arterial, porque se acontece de cair muito, daí tem que chamar a SAMU. Não acontece, né? Mas se tiver alguma intercorrência, a gente tem que saber que está respondendo daquela forma o paciente. Mas é bem tranquilo, a gente gosta muito de trabalhar com a sedação. Alguém aqui tinha comentado, eu estava tentando acompanhar pelo meu... Teu Instagram. Pelo nosso Instagram aqui, entrou o filtro, pelo nosso Instagram respondendo, e acho que algumas não apareceram aqui para mim. A questão de sedação em crianças, também é possível que a gente faça, com certeza, com uma dosagem diferente, né? Acredito ser na prática odontológica. Também, obviamente, é necessário a avaliação médica, né? E uma coisa que a gente sempre comenta, assim, nós, como dentistas, a gente pode ter o receituário e podemos fazer as prescrições e tudo mais. Mas quando a gente tem um médico parceiro, né? No nosso caso, que é tu, que é da geriatria e tudo mais, mas acaba que a gente obriga todo mundo a trabalhar em equipe. Não vamos prescrever nada sem avaliar o médico. A gente quer conversar com o médico, a gente quer falar com a enfermeira responsável. Porque no trabalho em equipe a gente tem maior segurança também, né, Celestino? Isso. A gente está falando de vidas, né? É bem complicado. E quanto mais pessoas, como eu falei no início, né? Vários cérebros, várias especialidades ajudam a resolver o problema de uma forma mais fácil. Então, por isso é dividir as responsabilidades para que a gente atinja o que a gente quer do ponto de vista satisfatório e com menor agressão possível, né? É isso aí. Olha, minha mãe, quanta diferença na odontologia, segurança, conhecimento, dedicação. Isso torna a vida muito melhor. Mãe Coruja. Obrigada, mãe. Ai, ai. Mas acho que é isso aí, né? Seguimos firmes e fortes com as nossas trocas, né, Celestino? Muito obrigada por ter topado a ideia. O Cláudio entrou ali da Personale Saúde. Oi, Cláudio! Então é isso aí. Obrigada, Celestino, por ter aceito o nosso convite desse tema. E a gente quis falar sobre esse assunto porque teve uma família que ficou muito horrorizada quando a gente pensou, vai ter que usar uma medicação. E daí eu pensei e falei com a equipe, olha, a gente precisa falar mais sobre isso, dizer que isso é comum, dizer que isso não é o bicho de 7 cabeças, que isso vai facilitar para ambos os lados, né? Vai tornar tudo melhor. E então foi por isso que surgiu essa questão da sedação medicamentosa. Te agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Obrigada pela nossa parceria, que sempre muito enriquecedora. Vamos atender a Ana Nair, já está tudo marcadinho. Obrigada, então, vocês que olha ali, tema muito importante, a Tânia. Obrigada por estarem presentes aqui conosco na véspera de feriado, né? 8 horas da noite, muito obrigada. E estamos à disposição, nós aqui do Home Care Odontológico, o doutor Celestino, imagina que conforto ter um médico em casa também, né? Divulguem os nossos serviços, que é para tornar a qualidade de vida aí de todo mundo, para quem não consegue se locomover. Um grande abraço, beijo, obrigada, até mais. Até a próxima. Até mais. Isso. Se ficou alguma dúvida, pode mandar ali no meu Instagram, tá? As dúvidas que eu vou lá tirar a dúvida, tá? Fiquem tranquilos. Obrigada. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigado pela parceria aí. Tchau. Bom feriado. A gente não tirou foto. Eu tirei. Deu, agora Ai, meu encerra. Deus. Tá, deixa eu... Peraí, calma aí. Tem certeza que encerrar? Agora a gente vai tentar salvar.